Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal, é um prazer enorme ter vocês aqui comigo mais uma vez. Pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Hostel, ou Albergue, filme de 2005, dirigido e escrito por Eli Roth. É um filme produzido pelo Quentin Tarantino e surgiu da exploração do conceito de turismo de tortura, na qual o diretor acabou se inspirando então por um site sobre uma suposta indústria da morte na Tailândia, e aí a pré-produção do filme focou em criar uma narrativa de terror realista baseada nessa premissa então de mochileiros ocidentais vulneráveis no leste europeu. É um filme que marcou época, e esse filme, ao lado de Jogos Mortais, foram os filmes então que introduziram esse conceito, esse subgênero do torture porn, né, no início dos anos 2000, que é um subgênero que se baseia praticamente, né, em mostrar para o público o sofrimento prolongado de um determinado personagem. Foca em cenas prolongadas de sofrimento, mutilação, né, você tem um filme com um teor bem brutal, violento, né, o gore é excessivo, banhos de sangue. Bom, o intuito então é criar uma experiência perturbadora no espectador, e aí você tem um filme aqui que apresentou uma abordagem nova, né, mais explícita da violência, né, da tortura. E aí o sucesso do filme influenciou também outros produtores e diretores, né, realizadores a criar filmes semelhantes, e isso contribuiu para o surgimento, como eu falei, do subgênero torture porn. O filme acabou também gerando debate, né, sobre a representação da violência no cinema e a ética da exploração da dor e do sofrimento humano para fins de entretenimento. O diretor, então, o Eli Roth, acabou desenvolvendo a ideia, né, para o roteiro após ler na internet sobre um site tailandês onde algumas pessoas pagavam para matar outras, aparentemente. E aí o roteiro foi construído para evoluir de uma Eurotrip, né? Você vê que o início do filme, o primeiro ato, ele é a lá Eurotrip, de comédia, né? Parece ter um teor de comédia trash. Aí depois que o filme te entrega, né, algo recompensador, né, da metade para o final, né, do segundo para o terceiro ato. Mas o foco em si é mostrar o terror visceral. O Quentin Tarantino então se empolgou com a premissa e foi decisivo para a viabilização do projeto, ajudando então a estruturar a narrativa do filme. Após o lançamento, né, de Cabana do Inferno, de 2002, que teve uma repercussão na época, o Eli Roth foi elogiado então por diversas figuras da indústria, incluindo o próprio Tarantino, que colocou o filme em sua lista dos 10 melhores do ano. E aí, ele entrou em contato com o Eli Roth na esperança de trabalhar com ele em um projeto futuro. E aí o diretor, o Eli Roth, recebeu algumas propostas de outros estúdios para dirigir alguns filmes, principalmente alguns remakes do terror, como A Última Casa à Esquerda, A Névoa, né, filmes também como O Massacre da Serra Elétrica. E aí o Tarantino aconselhou a recusar essas ofertas para criar uma história de terror original, ao invés de algo já pré-idealizado no cinema. O Eli Roth então havia originalmente cogitado criar esse filme no estilo de um falso documentário, né, que acabaria então incorporando pessoas e locais reais de supostos locais subterrâneos, né, de férias de assassinato. Só que aí ele acabou ficando limitado por conta do seguinte: ele quase não encontrou nenhuma informação confiável, né, sobre esse assunto. Então a ideia foi descartada em favor de uma narrativa tradicional fluida, usando locais e personagens então fictícios, né? Vale lembrar que na época do seu lançamento, o albergue acabou de certa forma prejudicando a imagem da Eslováquia, né? Porque o filme acaba criando então um estereótipo, né, no imaginário humano, um estereótipo negativo, né, mostrando, retratando a Eslováquia como um lugar pobre, violento, né, com uma estrutura precária, né, tipo assim, um lugar perigoso, entregue à prostituição. E esse filme acaba sendo polêmico, né, gera uma indignação pelo retrato distorcido, com algumas autoridades eslovacas então refutando nessas imagens, e até chegaram a convidar o próprio diretor, o Eli Roth, para conhecer o país, né? Só que aí, para se defender, ele diz o seguinte: não, o meu intuito não é fazer um filme geográfico, o filme é apenas para retratar a ignorância dos americanos sobre o mundo que os cerca. Só que apesar da trama se passar, né, na Eslováquia, né, do segundo ato para frente, você percebe que as locações, na verdade, foram na República Tcheca e na Alemanha, né? Foram nesses países, né, que algumas cenas foram filmadas.
A trama acompanha os mochileiros americanos Paxton, interpretado por Jay Hernandez, e Josh, interpretado por Derek Richardson, que durante uma viagem pela Europa conhecem o islandês Ollie, interpretado por Heitor Gudjohnsen. Seduzidos por relatos sobre um albergue na Eslováquia repleto de mulheres atraentes, eles embarcam então em uma jornada que rapidamente se transforma no maior pesadelo de suas vidas. O que parecia ser uma aventura hedonista revela-se uma armadilha mortal, expondo os protagonistas a uma rede internacional de tortura e assassinato. Bom, então você percebe ali que no primeiro ato, como eu falei, você parece que tem um filme de comédia trash, né? Você tem um início de filme que é totalmente distoante do resto, né? E aí o que acontece? Em um determinado momento parece que o roteiro vai te levando, né, para uma direção, só que aí mais ou menos ali, quase meia hora de filme mais ou menos, no segundo ato para frente o filme te entrega algo recompensador, né? Não é só sobre a violência, não é só sobre o gore, sobre o banho de sangue, sobre a violência explícita e excessiva, mas você tem uma construção da tensão antes da violência, né? Então a violência é acentuada justamente por conta do ambiente de tensão que vai se estabelecendo antes, né, dos acontecimentos. Então você percebe que a fotografia do filme inicialmente, né, você tem uma fotografia mais alegre, né, mais, né, divertida, que vai sendo substituída aos poucos por uma fotografia sombria, suja, né? O clima vai ficando um pouco mais tenso, né? Você tem um mistério, né? E você percebe que os protagonistas estão inseridos em um contexto na qual eles não podem confiar em ninguém, percebe? Bom, e eu vou ser bem sincero, eu gosto de O Albergue, tá? Pra mim é um filme que apresenta uma premissa interessante, né? Aborda, né, um conceito que pra época era original, é um filme que tem uma originalidade, só que você percebe que o filme tem um roteiro fraco, isso é inegável, e você tem um desenvolvimento de personagens muito fracos. Por exemplo, o personagem Wally, você não tem investimento emocional nenhum neles, percebe? O personagem Wally é um personagem extremamente descartável, tá? Então o roteiro em nenhum momento se preocupa em desenvolver os personagens, né, com algumas exceções, né, de algumas partes onde eles acabam comentando sobre coisas do passado, né, coisas da vida deles em seus respectivos países, né. Só que você percebe que não tem um desenvolvimento, né, você vê que são personagens que são irresponsáveis, acabam se tornando vítimas do próprio egoísmo, né, do próprio desejo sádico da busca pelo prazer, né, esse hedonismo, né. E aí o início do filme, por mais distoante que pareça, querendo ou não, eu entendo que ele serve para mostrar justamente isso, né, a irresponsabilidade dos protagonistas, né, como eles estão, toda a ignorância e ingenuidade deles acerca do mundo que os cerca, né. Eles são seduzidos por relatos e simplesmente vão para um lugar sem saber nada, sem ter informação prévia, sem falar o idioma, sem conhecer ninguém. Então os personagens acabam confiando demais em pessoas na qual eles não deveriam. O diretor Eli Roth buscou uma abordagem onde o horror surge da natureza humana e não de elementos sobrenaturais, focado no choque e no desconforto do espectador. O filme então acaba trazendo uma crítica social à indústria da morte e ao comportamento exploratório de turistas ocidentais. O albergue funciona como um mercado onde vidas humanas são vendidas como mercadorias de luxo para sadismo. E aí, revisitando esse filme depois de muito tempo, eu chego à conclusão que a narrativa sugere que uma elite utiliza então sua riqueza para escapar de leis morais e éticas, transformando crimes macabros em entretenimento. Bom, apesar de O Albergue ter seus méritos, tá? É um filme que consegue sim assustar e tem uma premissa interessante por trás. Você percebe que o longa ele é bastante descuidado, né? Ele é bastante preguiçoso quanto à abordagem dos idiomas. Embora o filme seja ambientado na Eslováquia, né, para aumentar a sensação de isolamento e estranhamento dos americanos, existem muitas falas locais que são faladas com sotaques incorretos, misturadas com tcheco ou são não naturais para falantes nativos daquela região, né? E isso acaba então quebrando a imersão geográfica de alguma forma. O filme acaba então utilizando um mix de eslovaco e por vezes tcheco, né, o que é comum em produções americanas que não contratam consultores linguísticos locais, né? E aí essa falha muitas vezes pode servir então a um propósito do filme de gerar confusão e medo, destacando a desconexão cultural entre os protagonistas americanos e os habitantes locais daquela região. Então você percebe essas incongruências, né? E como eu falei, você tem um roteiro aqui fraco, personagens muito mal desenvolvidos, personagens rasos,
Você percebe que os personagens estão ali apenas por diversão, apenas pela busca do prazer, né? Estão ali pelo interesse de drogas, sexo, mulheres. Mas ainda assim, mesmo os personagens não tendo um desenvolvimento, eu não acho que os personagens aqui sejam dignos da morte, tá? Eu acho que eles não são merecedores de morrer, porque ainda que você não tenha um desenvolvimento, pelo menos os personagens não são irritantes. Pelo menos os personagens não são detestantes, né? Tipo aqueles personagens que você torce pra morrer logo. Não, aqui você ainda assim sente uma certa pena, né, dos momentos ali de sofrimento. E é um filme que flerta com o cinema B, né, considerado um marco do torture porn da década de 2000, popularizou filmes focados nessa tortura física explícita. É um filme que teve 4 milhões e meio de orçamento e teve um sucesso comercial, acabou faturando 80 milhões. É um filme que eu gosto e recomendo. Para Hostel, o Albergue, ainda assim eu dou uma nota 7. Bom, vou ficando por aqui. Espero que todos tenham gostado da análise. Vou fechando por aqui. Esse seria meu comentário. Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Um forte abraço. Por hoje é isso. Muito obrigado. Recomendo esse filme para quem quiser assistir. E até mais.